Olá, amigos e irmãos, aqui estamos uma vez mais para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus e eu estou muito feliz em poder cada dia estar juntamente com vocês através das redes sociais. Eu tenho orado sempre por todos vocês e com certeza Deus está realizando maravilhas na vida daqueles que com fé estão buscando em Deus a solução dos seus problemas. Nós queremos agradecer a todos que estão conectados conosco em várias partes do mundo e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Agradecemos então a você que nos escreve dizendo de onde nos ouve. Maria Viana de Chambre, no Paraná. Vânia de Souza de Parnaíba, no Piauí. Marli Lima de Alto Horizonte, Goiás. Denise Melo de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Edna Souza de São José dos Campos, em São Paulo. Cleide Sandri de Mogi Guaçu, São Paulo. Luiz Freire de Viana, no Espírito Santo. Idalina da Cruz de São Vicente, São Paulo. Daniel Lima de Capão Redondo, em São Paulo. Raquel Fassanário, alguma coisa assim, da Bahia. Dalva Sansa de Ouro Branco, no Alagoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos juntos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, estamos diante da tua presença uma vez mais agradecidos pelo dia de vida que nos dás e também porque agora vamos estudar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, fazendo com que, ó Deus, nós compreendamos aquilo que tu tens para cada um de nós e que nós possamos, através dos estudos, nos prepararmos para nos encontrarmos contigo, porque sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Abençoe a cada amigo, cada irmão, cada pessoa que nos escreve dizendo que estão acompanhando os estudos, aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos ontem a estudar o capítulo 13 de Daniel, melhor dizendo, de Apocalipse. Daniel já é um outro estudo, não é? Mas sempre aqui citamos também algumas passagens de Daniel, porque as profecias elas têm correlação, tanto Daniel quanto Apocalipse. E nós falamos ontem da besta que surgiu do mar, não é? E eu quero continuar lendo aqui Apocalipse capítulo 13. Ontem nós lemos de 1 a 4, nós vamos ler agora de 5 a 8. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vejam aqui o que o apóstolo João nos escreve em Apocalipse, não é? Esta besta recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e também recebeu autoridade para agir 42 meses. Sabemos que 42 meses em profecia são 1260 anos. Foi exatamente o período que essa besta, que este poder perseguiu os cristãos. E esta besta, ela abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, ou seja, difamar o santuário celeste. Quantas pessoas hoje não creem na doutrina do santuário celestial, não é mesmo? E então, esse poder, essa besta, recebeu autoridade para falar blasfêmias contra o santuário celestial. E então, com isso, muitas denominações cristãs não aceitam a doutrina do santuário celestial. E nós sabemos que Jesus está no santuário celeste. E então, diz aqui que foi dado também que pelejasse contra os santos. Você pode ler Daniel capítulo 7, versos 24 e 25, que ali fala dessa perseguição aos santos, e os vencesse. E deu ainda autoridade sobre cada tribo, nação, língua, povo, e todos aqueles que não se acham no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses? São todos aqueles que não aceitam a Jesus. Então esses adoram esse poder que é mencionado aqui. Essa besta, amigos e irmãos, como aliada de Satanás, por exemplo, olha,
Apocalipse 13:2 diz assim: a besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então, essa besta, como aliada de Satanás, ela atua de maneira a agradar o seu chefe. Quem é o chefe dessa igreja? É o dragão. E apesar de ser chamada de igreja cristã, ela não seguiu o que Cristo ensinou nos evangelhos. A Bíblia Sagrada, amigos e irmãos, foi deixada de lado. E então esses líderes, eles procuraram imitar o modo de governar dos Césares, do Império Romano, que nós citamos ontem. Esses imperadores, eles usavam de pompa, de autoritarismo, e esses líderes da igreja, então, seguiram os mesmos costumes dos Césares. E o fato dessa besta agir por 42 meses indica o longo período que eles dominaram durante 1260 anos e toda a Europa Ocidental. Nesse período de 1260 anos, ficou prisioneira das ordens e dos caprichos desses líderes religiosos, até que, em 1798, Napoleão Bonaparte mandou prender, então, este líder da igreja, e então enviou este líder para o exílio, e ele veio a falecer pouco tempo depois. Quem prendeu este líder foi o general Berthier, e assim Napoleão Bonaparte assinou uma lei separando igreja de Estado. Então, a partir de 1798 para cá, já no início do século XIX, houve uma abertura de liberdade religiosa e a verdade, a palavra de Deus começou a ser pregada por todos os lugares, por todo o mundo. O fato que essa besta aqui, ela emergiu do mar, como nós lemos aqui em Apocalipse 13:1, indica que essa besta, ela emergiu de uma região densamente povoada, porque naquela ocasião, somente a Europa era um lugar da Terra que era muito habitado. E dali, então, surgiu este poder. E isso você pode ler em Apocalipse 17, verso 15, que fala que mar, em profecia, significa povos, significa gente. Então ela surgiu de uma região densamente povoada. E isso então se aplica muito bem à Europa Ocidental. Agora, quem foram os que, nesses 1260 anos de domínio absoluto da igreja, que perseguia os cristãos, quem foi que seguiu essa besta e quem foi que o adorava? Diz aqui que adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente as pessoas, amigos e irmãos, que eram milhões delas por todo o mundo, que não se comprometeram em ser fiéis, não se comprometeram em ser obedientes a Cristo e à Bíblia, pessoas apóstatas, pessoas infiéis, não seguidoras do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Então, esses seguiram uma igreja dominante, seguiram os seus líderes reinantes, mas não seguiram a Cristo e a Bíblia. E por isso os nomes dessas pessoas não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, essas pessoas, elas não terão salvação, não terão vida eterna. Quem os salvaria seria Jesus, o Cristo. No entanto, essas pessoas rejeitaram a graça divina, se uniram ao inimigo de Cristo, se uniram ao dragão. Essas pessoas não seguem a Cristo, não seguem a Bíblia, a palavra de Deus, elas seguem pessoas, seguem líderes religiosos. E hoje, amigos e irmãos, acontece a mesma coisa. Existem milhões e milhões de pessoas que estão seguindo igreja A, igreja B, igreja C, seguem líderes religiosos, bispos, pastores, padres, papas, enfim, apóstolos, seguem pessoas. E até se apaixonam por elas pelo modo como elas falam, como elas pregam, mas não seguem a Cristo. Por quê? Porque Cristo exige renúncia. Nós precisamos renunciar ao próprio eu, às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos e seguir e fazer a vontade de Deus. Mas Deus tem um remanescente fiel. E isso ainda nós vamos ver, ainda no estudo deste livro de Apocalipse, que Deus tem um remanescente que mesmo sendo perseguido se mantém fiel, e estes têm o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Em Atos, no capítulo 4, verso 12,
também Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nos diz ali que exclusivamente Jesus Cristo é que pode nos salvar. E nós deveremos então seguir os ensinos puros e verdadeiros da Bíblia Sagrada. Em nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus Cristo, mas para isso nós precisamos segui-lo, obedecê-lo e não seguir pessoas, não seguir líderes religiosos e não seguirmos doutrinas que são doutrinas de homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.